Vamos orar mais uma vez. Obrigado por esse tempo gostoso. Obrigado, Senhor, por podermos cantar esses cânticos, hinos, te louvar. Obrigado, Senhor, por essa tua grandeza e majestade. O Senhor adorado nos céus por um exército enorme de anjos. E o Senhor desceu e nos resgatou. Que graça tão imensa. E é graça, Senhor, termos o Senhor aqui. É graça termos o Senhor nas nossas vidas. É graça podermos seguir o Senhor. É graça, Senhor, ter essa vida do Senhor derramada nas nossas vidas. Que privilégio tão grande. Que também, Senhor, agora, realmente a Tua palavra possa estar tocando os nossos corações, abrindo os nossos olhos, as nossas mentes, para podermos compreender, Senhor, a realidade daquilo que o Senhor é e aquilo que o Senhor fez por nós. Peço assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero, como título, falar hoje sobre permanecer em Cristo, a fonte para viver os ideais de Deus. A série que começou há 2 semanas atrás, né? Buscando os ideais de Deus. Deus tem ideais com a nossa vida, com a nossa família, no nosso trabalho, com tudo aquilo que nos envolve. Nós já ouvimos hoje, muitas vezes nós temos falhado e muitas vezes não temos alcançado, e aí muitas vezes nós nos desanimamos. Pastor Werner pregou acho que um pouquinho sobre isso. Mas os ideais de Deus não mudam. E os ideais de Deus são aqueles que realmente o glorificam. E o cristão verdadeiro, ele mesmo muitas vezes tropeçando, ele vai se levantar, e ele vai buscar honrar a Deus, vivendo os ideais de Deus. Mais para frente, possivelmente, vamos ter umas pregações mais específicas sobre os ideais de Deus. Eu quero tentar colocar hoje algo que é essencial, algo que é, assim, a base. Sem isso não tem jeito. Sem isso não tem como viver a vida de Deus. Não tem como alcançar os ideais de Deus. Vamos ficar buscando e só, na verdade, andando marcha ré. A essência da fé cristã não é templo, por mais bonito que o nosso seja. Não são bancos confortáveis. A essência não são nem hinos e nem cânticos, apesar de serem bons. A essência não é uma confissão de fé que nós temos muito boa. A essência não são nem os encontros, nem o culto. E a essência, ela é sumamente importante. E eu já chego lá. O nosso Deus, Ele é um Deus de relacionamentos. A própria triunidade é Deus se relacionando entre as 3 pessoas, vivendo em pleno amor, por isso Deus é amor. E nós temos muitas figuras na Bíblia que nos falam de que Deus é um Deus relacional. Quando Jesus apresenta aos discípulos a Deus como Pai, está falando em relação. Quando ele, no Antigo Testamento, se apresenta como alguém que consola como uma mãe. Deus é espírito, ele não tem sexo. Mas ele se apresenta, de repente, como um pai, se apresenta como uma mãe. No Antigo Testamento, ele desposa Israel, ele se casa com Israel. No Novo Testamento, nós temos a igreja como a noiva de Cristo. Jesus dizendo para os discípulos que
eles são seus amigos e que ele quer ter um relacionamento de amizade e que inclusive somos irmãos. Se olharmos na Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo, é tanta coisa ligada à relação de Deus conosco e nosso com Deus. A palavra para essa relação e essa comunhão, no Novo Testamento é a palavra koinonia. Palavra koinonia. E eu só vou ler 2 versículos. 1 João, capítulo 1, versículo 3. Onde João diz: nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos. João é apóstolo. Ele está dizendo, nós proclamamos para aqueles que não tiveram aquela experiência que ele teve, de compartilhar o Evangelho. E ele diz, para que vocês também tenham comunhão, koinonia conosco. E aí ele termina esse versículo e diz, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. É interessante nesse versículo, ele diz, para que vocês também tenham comunhão conosco. E parece que aqui o importante é que haja comunhão de João com os outros. Mas João está dizendo, não é essa a comunhão. Essa comunhão, ela é fruto do quê? Da comunhão, como ele termina, a nossa comunhão. A essência, a comunhão verdadeira é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. 1 Coríntios 1:9, Paulo diz, fiel é Deus, o qual os chamou ao quê? Trabalhar duro, né? A exercer um monte de ministérios. Não, comunhão. Fiel é Deus que os chamou à comunhão, koinonia, com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí ele enfatiza mais uma vez, para isso fomos chamados. Se tem um chamado sobre todos os outros chamados, é o chamado para termos comunhão com Jesus, com Deus. Essa palavra koinonia, ela é mais do que companheirismo, é mais do que amizade. A palavra koinonia, ela tem o significado de uma participação conjunta, onde eu tenho uma participação no mesmo. É algo profundo em comum. E ela também significa o compartilhar algo. É o dar e é o receber. O que Deus compartilha conosco? Bom, todo dia, hoje esperamos o sol, né? Que Ele compartilhe o sol conosco, a chuva, tantas coisas lindas. Mas o mais precioso de tudo, João capítulo 1, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando Jesus deixa a sua glória e o céu e vem até nós, e Ele vem se compartilhar a sua presença, Ele vem compartilhar a sua vida. Ele vem compartilhar e nos dar a sua morte, morrendo por nós, por causa dos nossos pecados. Ele compartilha tudo o que Ele tem. Não só doutrinas interessantes e um ensinamento. Ele compartilha toda a sua vida. Esse é o compartilhar na comunhão. E o que compartilhamos nós? Qual é a nossa parte? Para uma comunhão verdadeira, é a mesma coisa. É nos entregarmos a Ele. Não é, em primeiro lugar, fazer um monte de coisas. É simplesmente uma entrega. A Bíblia fala de uma unidade entre marido e mulher. Ela não existe se um não se entrega ao outro. E é uma das comunhões mais profundas que nós podemos ter nessa terra. Mas
é compartilhar a nós mesmos. Como? Colocando a nossa fé nele. Tão simples. Descansando nele, confiando nele, se entregando a ele. E que privilégio, porque ele é o grande. E eu sou esse pobre miserável. Mas quando eu coloco a minha fé nele, e essa fé para a salvação, uma fé onde eu reconheço a minha miséria, o meu pecado, a minha bancarrota, eu quebrado, e vejo Jesus e reconheço que Ele morreu pela minha miséria, pelos meus pecados. E creio que Ele é a ponte a Deus. Acontece algo sobrenatural, que é o novo nascimento. Onde Ele vem através do Espírito Santo viver em nós. E eu recebo uma vida que eu não tinha. O novo nascimento é o que? É uma conexão com Deus. O novo nascimento é a base para a comunhão com Deus. Sem novo nascimento, não existe comunhão com Deus. Essa comunhão tinha se quebrado lá no Jardim do Éden, por causa do pecado de Adão e Eva. E o mundo todo acabou caindo nesse pecado. Mas em Jesus Cristo, a possibilidade de uma restauração da comunhão com Deus e uma conexão de verdade com Deus, através da fé em Jesus Cristo. João 14, 20, Jesus diz, naquele dia, está falando para os discípulos, compreenderão. Até ali eles não tinham entendido e compreendido isso. O que eles vão compreender? Que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Naquele dia, possivelmente no dia da sua conversão, desse novo nascimento, porque até ali parece que não havia assim um novo nascimento na vida dos discípulos. Mas a partir daquele momento, ele diz, vocês vão compreender que ele usa a linguagem, estou em meu Pai, e ele diz, vocês em mim, e eu em vocês. Jesus leva tudo para uma dimensão completamente diferente. Não é Deus lá em cima no céu e eu aqui na terra. Não é nem sequer Deus aqui do meu lado e eu aqui. Vejam as palavras. A palavra é estar. Eu estou no Pai, vocês vão estar em mim e eu vou estar em vocês. Seguindo, Jesus está se despedindo, agora ele ora pelos discípulos, João 17, versículo 20, na oração sacerdotal. Veja o que Jesus ora. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Ele está orando por aqueles discípulos, mas agora ele ora por todos aqueles que virão depois, que somos nós. Ele incluiu nós nessa oração. Crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Uma unidade. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Só tem uma maneira de o mundo crer que Jesus realmente foi enviado e dar um testemunho de verdade, viver uma vida de verdade, quando nós entendemos em quem nós estamos e quem está em nós. Minha mãe, ela anda esquecida e quase todas as vezes que eu vou passar com ela, ela sempre me diz essa frase, de novo. E agora eu já ouvi ela umas 15 vezes.
Diz que a Doris, quando era pequena, um dia estava ali na frente do açude da casa e disse, Jesus está lá em cima. E olhou para cima. Mas ele também está no meu coração. É lindo como uma criança pega isso. E ela repete, aí ela vem até as lágrimas para ela quando ela diz, é tão lindo, tão lindo. E é lindo quando uma criança entende isso. Ele está lá em cima, mas ele está no meu coração. E talvez a criança, vamos dizer, ela pega assim como nós dissemos para ela. Na verdade, é muito maior do que isso. É muito mais do que ele está no meu coração. Ele está em mim, mas eu estou nele. Essa é a grandiosidade dessa verdade que Jesus está dizendo. Eu estou nele. Deixa eu pegar aqui os meus tapões de ouvido, porque quando fica muito alto eu uso eles. Aqui o tapão de ouvido, isso é Dietmar Cliver. Não é Deus, Jesus do lado, o Espírito Santo. É eu nele. Simples assim. Grandioso assim. Nós não usamos essa expressão estar em alguém. Talvez a maneira mais fácil de se compreender estar em alguém é quando a mulher está grávida. Então ela, existe alguém nela. Tem de repente ali uma criancinha ali que está se alimentando, está se nutrindo, o sangue está correndo, mas é interessante que a mãe pode ter sangue A, a criança pode ter sangue O. Nem todas as coisas são compartilhadas ali de repente. A criança é outro ser único. E essa também é uma ilustração, uma analogia que deixa muito a desejar, porque aquela criança vai estar na mãe por quanto tempo? 9 meses, depois vai sair. Ou seja, está por um tempo e depois não está mais. Uma ilustração que a Bíblia usa, Paulo usa no capítulo 11 de Romanos, é a ilustração de ramo, do enxerto. O ramo, ele é tirado de um lugar e é enxertado num outro lugar. Num tronco de uma árvore. E a partir dali aquele ramo viceja e aquele ramo segue adiante, crescendo e assim por diante. Creio que é uma boa ilustração para o que significa estar no tronco ou estar em Cristo. E nós já vamos para lá também. O teólogo Adolf Deissmann, um teólogo que morreu em 1937, já faz muito tempo, ele fez o seu trabalho de doutorado sobre essa palavrinha estar em Cristo. E ele pegou todos os textos sobre o estar em Cristo e ele descobriu que tem 196 menções no Novo Testamento sobre estar em Cristo. Estar nele, ou naquele, pensando em Cristo, e outras expressões nesse sentido, sempre ligadas ao estar nele. É impressionante. 164 são de Paulo, 24 estão em João. O Evangelho de João é o Evangelho onde Jesus traz essa verdade. E Paulo a tem dali, do que Jesus trouxe e revelou para ele. E 8 estão em Atos e nas cartas de Pedro. E é exatamente isso que caracteriza a nossa relação com Deus. Vejam, versículo muito conhecido, 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação ou nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ele está falando de uma mudança radical, que acontece no novo nascimento. Mas, veja a expressão, portanto, se alguém está com Cristo, é isso que ele está dizendo? Alguém está para Cristo, é isso que ele está dizendo? Não.
Se alguém está em Cristo, esse é nova criatura. E para esse, começou tudo de novo. Tem um novo começo. E essa é uma das grandes e maravilhosas verdades da Bíblia. Por pior que tenha sido a vida de uma pessoa, sempre existe uma possibilidade. Mas onde é que está essa possibilidade? Em Cristo. É aqui. Em nenhum outro lugar. Não são grandes verdades que possam trazer para você guru, segmento de qualquer coisa que seja. Cristo e nada mais. Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Nenhuma condenação. E quantas vezes esse versículo já nos foi de grande bênção? E por que não? Eu gosto muitas vezes de ilustrar isso, quando eu, às vezes até evangelismo e tudo mais, e aqui eu posso ilustrar muito bem aqui, suponhamos que esse é Deus. Vamos ver se vai parar aqui. Aqui está dito uma cliva. Diante de Deus, se eu me apresento diante de Deus, um Deus santo, um Deus perfeito, um Deus imaculado, e eu me apresento diante de Deus com todas as obrinhas que eu já fiz, e com tudo aquilo que eu acho que eu sou, vocês acham que eu vou conseguir subsistir? Não. Só tem um jeito de me apresentar a Deus e não ser condenado. E esse jeito é que, estar em Cristo. Estão vendo lá? Estar em Cristo. É o único jeito de não ser condenado. Não é ir para a igreja. Não é cantar forte. Não é ler a Bíblia todo dia. Não é fazer um monte de boas ações e um monte de coisas. É o estar em Cristo. Porque se eu estou em Cristo, os meus pecados eles foram lavados, porque Ele morreu por mim na cruz. E Deus, quando olha para mim, o que Deus vê? E é isso que é importante. Deus vê Cristo. Porque se Cristo sair, se eu estiver fora de Cristo, eu estou condenado e vou terminar no inferno. Mas se eu estou em Cristo, eu vou viver eternamente. Outro texto. Não há judeu nem grego, Gálatas 3:28. Escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. Isso é maravilhoso que Deus fez em Cristo. Ele salvou você aí em mim. E colocou todos em Cristo. Vamos ver se a gente acha mais um aqui. Mais um aí. Um já quer morrer. Pronto. Em Cristo. E aqui tem um que é de cor branca, o outro é amarelo, o outro é escuro. Um é mulher, outro é homem. Um tem 15 anos, o outro tem 85 anos. Mas o que Paulo está dizendo? Um é alemão, o outro é brasileiro, outro é judeu, outro é grego, um é livre. Todos são um em Cristo. Nós muitas vezes nos achamos, de repente, alguma coisa muito especial, porque nascemos nessa família, porque temos recursos, porque eu pertenço a essa igreja e essa denominação. E claro que a minha, a menonita, é a melhor de todas. E assim por diante. Gente, que bobagem. Paulo está deixando muito claro aqui que não é assim. Se você está em Cristo, você é um com Cristo, e é isso que importa. E nós fomos inseridos no seu corpo, e Ele é o cabeça desse corpo. E Ele ordena todas as coisas, mas não tem mais aqui importância de quem está ali, porque se for para olhar para cá é um desastre. A importância está onde? Em Cristo. Aí é que está a grande diferença.
Filipenses 4:13, Paulo diz: tudo posso em Cristo que me fortalece. Na NVI, naquele que me fortalece. Está certo também, naquele que me fortalece. Em Cristo. E a gente sabe do que Paulo passava e todas as lutas e dificuldades que ele tinha. Como é que ele vencia? Porque ele sabia onde ele estava. Ele estava em Cristo. E aquela vida, a força e o poder de Cristo fluía através dele. Ele não precisava resmungar, ele não precisava ter medo, ele não precisava se preocupar. Sei viver com muito, sei viver com pouco. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Por quê? Porque tudo posso em Cristo que me fortalece. E algo que me chamou muita atenção. 1 Tessalonicenses 1:1. Eu nunca tinha visto isso dessa maneira. Começa a carta aos Tessalonicenses, que é uma das primeiras. Ele escreve assim: Paulo, Silvano e Timóteo eram os três, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Ele usa duas preposições aqui. E diz que a igreja de Tessalonicenses está onde? Veja lá, primeira preposição, está em Deus Pai. Segunda preposição, no Senhor Jesus Cristo. Aqui, o que Paulo está mostrando, de certa forma, a localização da igreja não tem importância nenhuma. O que importa é onde essa igreja está. E onde é que essa igreja está? Em Deus, em Cristo. Então, a localização da igreja não tem quase importância nenhuma. O importante é que eles estão em Cristo. Como vive alguém que está em Cristo? Ele vive ligado a Cristo, pensando em Cristo, se ocupando com Cristo, ouvindo a voz de Cristo. Ele também vai querer falar de Jesus para outras pessoas, de Cristo, porque Cristo é a vida dele. E ele vai se alegrar muito quando, e muitas vezes, quantas vezes, a gente anela que Jesus venha nos buscar ou que a gente possa estar junto com Ele. É uma característica de alguém que está em Cristo. Não é porque está só cansado da vida, mas porque é tanto mais lindo aquela união um dia completamente perfeita, onde eu vou ver Ele como Ele realmente é. E vou me enxergar também como eu realmente sou, e quanto eu estou devendo, ou estive devendo, e quanto Ele pagou por mim. Mas ainda que a gente ainda não esteja no céu, e vendo, a linguagem que Jesus ensina aos apóstolos, aos discípulos, e nós vemos em todo o Novo Testamento, é que nós já estamos nele. Não é porque nós ainda não vemos, nós já estamos, mesmo não vendo. E poderíamos falar de outras coisas que também são importantes, que quando eu estou em Cristo, por causa de Cristo, eu tenho uma nova identidade. E às vezes aqui lá a gente fala disso. Por causa de Cristo, estar em Cristo é que eu sou aceito. Eu sou tornado filho. Eu sou perdoado. Eu sou amado. Eu sempre digo, a única pessoa até hoje que ouviu uma voz do céu vindo e que disse, esse é o meu filho amado, foi quem? Foi Jesus. Nunca houve uma outra pessoa. Só Jesus. Mas se eu estou em Jesus, o que vale para Jesus vale para mim. Também eu sou um filho amado. E por isso não preciso viver com medo de Deus, porque eu estou em Cristo. E é isso que Jesus quer que as pessoas entendam. Deixa eu ir para mais um texto aqui ainda temos uns minutos, de João capítulo 15, que é fundamental aqui. João capítulo 15, onde Jesus diz,
Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. É interessante que Jesus começa assim: eu sou a videira verdadeira. Quem era a videira até aquele momento? Israel. Tem vários textos no Antigo Testamento que mostram e falam que Israel é a videira. E, por exemplo, Jeremias capítulo 2, Ezequiel capítulo 15, Isaías 5. Isaías 5 é muito lindo, porque fala que Deus, o agricultor, trabalhou, cavou, fez tudo para que essa vinha pudesse produzir alguma coisa. E ela não deu outra coisa do que uvas azedas. A produção não valeu nada, foi tudo estragado. E aí Deus diz que Ele esperou justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperou que as pessoas vivessem de uma vida que refletisse Ele, mas as pessoas viveram algo completamente diferente. E agora Jesus começa esse texto afirmando, fazendo uma afirmação: eu sou a videira verdadeira. Interessante isso. Não, ele só diz, eu sou a videira. Não, eu é que sou a videira verdadeira. E ele podia dizer isso, porque ele foi, e até, né, foi perfeito. E é perfeito, sem nenhuma falha. E aí é interessante que Jesus, nessa sua perfeição, como a verdadeira videira, que realmente dá prazer e alegria ao Pai, ele no versículo 2 continua, diz, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Agora ele fala dos ramos, e quem são os ramos? Os ramos somos nós. São todos aqueles que se converteram, entregaram a sua vida para Jesus. Agora, eles estão na videira. Eles são os ramos. Todo ramo que estando em mim, é interessante. De novo esse estar em Cristo, nós estamos em Cristo. E no versículo 4, ele diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Ou seja, tem uma videira verdadeira. Essa videira é Jesus e nós, os ramos. Tudo isso é parte da videira. Não é que a videira é uma coisa, os ramos são outra. Por isso, a igreja é, em Cristo, a videira verdadeira. É esse o povo que agrada a Deus. É esse o povo que vive e procura os ideais de Deus. E quando não alcança, se arrepende e diz, Senhor, só que é interessante que Jesus diz, permaneçam em mim. Ele ensinou e diz, vocês estão em mim. Mas agora ele de alguma forma vai um pouquinho mais longe. Ele diz, permaneçam em mim. Permaneçam em mim. E existe uma regra dentro da hermenêutica, quando você vai estudar um texto bíblico, sempre procure palavras que se repetem várias vezes. Porque essas são as palavras-chave e são as palavras centrais. E só nos primeiros 5 versículos a palavra permanecer aparece 5 vezes. É a palavra mais importante. E Jesus, permaneçam em mim e eu em vocês. Porque se isso não acontecer, vocês não vão dar fruto. Ou seja, eu de mim mesmo não posso fazer nada que realmente conte para Deus. Que tenha algum valor real. Por isso em 1 Coríntios 3 fala de muitas das nossas obras que possivelmente vão ser queimadas. Porque foram obras que não foram feitas a partir do estar em Cristo e do permanecer em Cristo. Foram obras talvez boas diante dos homens,
mas diante de Deus não valeram. O que vale para Deus é esse estar e o permanecer em Cristo. E o pastor Luciano já falou um tempo atrás, e é verdade. Nós menonitas deveríamos amar essa palavra mais do que qualquer outra denominação. Ele não mencionou assim, ele só falou o que essa palavra significa no grego. E a gente nunca mais deveria esquecer. E essa palavra a gente tem que ter no começo de manhã, quando a gente levanta, ter essa palavra permanecer na nossa cabeça. Por quê? E dizer, Senhor, eu hoje quero permanecer no Senhor, firme. A palavra grega aqui é meno. É meno. O nome daquele homem do qual a nossa denominação se chama. Né? E isso não é importante. O importante é o meno nessa palavra aqui. Nesse texto aqui. Esse meno é importante, porque significa permanecer realmente em Cristo. E aqui nós precisamos cuidar, porque a gente sempre confunde e a gente sempre tem certas tendências. Permanecer não é esforço. O ramo, ele não faz força para permanecer na videira. Ele está lá. Né? Não é esforço, é conexão. Eu estou conectado com Cristo. Permanecer não é se sentir conectado. Porque muitas vezes nós temos momentos onde a gente não sente nada. Mas isso não significa que eu não estou conectado com Ele. Não podemos basear essa nossa realidade de estar em Cristo em sentimentos. Porque eles vão e eles vêm. Permanecer não é performance. Permanecer não é eu agir na minha força para produzir frutos. A seiva, ela corre naturalmente através dos filamentos e do caule. E permanecer também não é complicado. Nós é que fizemos complicado. O que é permanecer? Permanecer no grego é morar, viver, ficar, permanecer. É manter-se em determinada coisa. Isso é permanecer. Sem soltar. Não é que nem o filho que sai da mãe, né? Esteve na mãe, mas sai. Não, ele continua lá. Em primeiro lugar, eu acho que a primeira coisa que é muito importante, e por isso eu estou trazendo esse sermão, é que você e eu se conscientize dessa conexão. Dessa realidade. De que eu esteja consciente de que eu estou em Cristo. Só assim eu vou poder permanecer. Se eu não estou em Cristo, eu não posso permanecer. Mas muitas pessoas estão em Cristo e de repente parece que sempre estão longe de Cristo. E aí a gente vive às vezes como um cristão domingueiro. Ou de repente de manhã quando eu acordo, então eu tenho meu tempo devocional e tudo bem, ali eu estou com Cristo e depois eu saio e não estou mais com Cristo. Não existe isso. Ou estou em Cristo ou não estou em Cristo. Permanecer em Cristo em primeiro lugar, eu preciso estar consciente dessa ligação tão preciosa que eu tenho com Ele. Em segundo lugar, é abrir as mãos, a mente, o coração e receber aquilo que Cristo tem para mim. O galinho lá, o ramo, ele só está aberto para receber a seiva. A força, toda a nutrição, tudo aquilo que eu preciso está em Cristo. Eu só preciso deixar fluir. E por isso é que o pecado é tão ruim. Porque o pecado, ele não necessariamente me tira de Cristo, mas ele me entope. E por isso o pecado tem que ser confessado. Por isso também a gente não se sente bem. Quem está em Cristo não se sente bem quando peca. E vai querer arrumar as coisas. Para quê? Para que flua. Para que flua. Então é simplesmente um estar aberto. E de repente levantar de manhã cedo e dizer, Senhor, eu estou conectado e ligado. Obrigado por essa conexão. De que maneira o Senhor quer fluir hoje na minha vida? De que maneira? E você procurar se conscientizar disso e fazer um exercício, talvez, até você aquilo ficar bem firme em você a cada hora.
eu estou conectado com Cristo. O que Cristo está querendo fazer? O que Ele quer dizer? Como é que Ele quer me usar em determinada situação? Mas é um deixar fluir. E não viver o tempo todo preocupado em fazer um monte de coisas para Ele. Não. O estar em Cristo é liberdade. Não é o contrário de liberdade. Não é um esforço aqui desmedido para fazer as coisas que Ele quer. É deixar que Ele flua através da minha vida. Eu já disse outras vezes, eu digo, eu, Dietmar Kliva, não consigo viver a vida de um cristão. Eu não consigo. A única coisa e a única forma que eu posso viver a vida cristã é deixando Jesus viver a minha vida. É deixando que Ele flua através da minha vida. Jesus disse, alguém beber da água que eu lhe dou, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O que Jesus está dizendo? A única coisa que você tem que fazer é deixar que a água flua. Você tem que só beber. É a única coisa. E deixa a vida de Cristo viver através de você. E você vai ver quanta coisa vai acontecer. Jesus diz, quem crer em mim, como diz a Escritura diz que nós estamos nele. Do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. Quanta coisa boa. Vou terminando. Permanecer é confiar. O ramo confia na videira. Ele não se preocupa se a seiva vai vir ou não. Ela vem, se ele estiver aberto ali para receber. No ramo isso é automático, mas para nós, como eu disse, é importante nos conscientizarmos dessa grandeza e dessa verdade. Permanecer é simplesmente confiar. Tudo que está nele é suficiente para mim. É suficiente para mim. E lembre-se disso quando você está caminhando, talvez com um dia cheio de trabalho. Mas lembre-se disso também quando você de repente está passando pelo vale da sombra da morte, por momentos talvez muito difíceis, onde parece que realmente Deus está longe. Nós temos que voltar à palavra, porque essa palavra é vida, a palavra de Jesus que nos mostra, eu estou nele. E se eu estou nele, eu tenho todo o cuidado, tudo aquilo que eu preciso. De certa forma, através de Jesus flui o que está em Gálatas capítulo 5, 21. O fruto do Espírito é paz, é amor, é alegria, é paciência, é mansidão, benignidade, bondade e domínio próprio. E a gente fala tanto que é tão importante nós termos o fruto do Espírito na nossa vida. E aí nós fazemos força para sermos mais pacientes, força para sermos mais amorosos, forças para sermos mais amáveis. Quando na verdade é fruto. O fruto, o ramo não faz força nenhuma para produzir. Pode ir lá dar uma olhada, pergunta para a laranjeira quanta dificuldade ela teve para produzir a laranja. Não foi natural. Por quê? Porque a laranjeira ela vai produzir sem fazer força, sem que doa, sem nada disso. Através do fluir da vida de Cristo em mim. E esse fluir é o Espírito Santo. É a seiva que flui através das nossas vidas. O segredo de uma vida abundante. O segredo de uma vida de verdade. O segredo de uma vida que vai produzir frutos de verdade que permanecem. É esse. Estar e permanecer em Jesus. Vamos animados para a semana? Olhando dessa maneira, para essa verdade que nós ouvimos hoje, e na semana que vem talvez alguém queira até contar um testemunho de como é que foi. Vamos ver se a gente lembra. E se você tem um testemunho, né, do que nesse sentido mudou na tua vida, fala com o pastor Marcos, com certeza ele vai te dar a possibilidade lá no culto. Né, Marcos? Joia. Vamos levantar e vamos orar.
Senhor, obrigado por esse tempo que tivemos aqui. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos olhar para a Tua palavra e olhar para essas verdades que são tão profundas e nos deleitar com isso. Nos acalmar e nos apaziguar com tudo isso, porque a nossa tendência ela é tão forte, uma tendência de fazer obras, de mostrar através do nosso esforço tudo aquilo que nós fazemos. E nós hoje aprendemos que o resultado vai ser muito, muito melhor se nós nos rendemos ao Senhor. Se nós confiarmos plenamente no Senhor. Se nós descansarmos no Senhor e deixarmos que o Senhor mova a nossa vida. Porque o Senhor nunca teve gente parada. O Senhor nunca nos disse para sair correndo, mas para permanecer no Senhor. Que vivamos mais como menos, realmente como menos, nesse sentido, permanecendo no Senhor, consciente, Senhor, dessa grandeza e dessa verdade. Senhor, o Senhor é tremendo. Foi no Senhor mesmo, Senhor Jesus, que todas as coisas foram criadas e cada um de nós também. E só no Senhor tudo se encaixa de verdade, tudo funciona de verdade. Porque todas as coisas foram criadas pelo Senhor e também para o Senhor. E aqui estamos, hoje, dizendo, Senhor, eu também recebi essa vida e essa vida nova para viver para o Senhor. Viva através de mim. Que flua, Senhor, realmente o que o Senhor tem. Tua vida, os dons e tudo aquilo que o Senhor quer fazer fluir das nossas vidas para podermos fazer diferença ali onde estamos. Que o Senhor abençoe a cada um. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um no nome de Jesus. E que a paz, que excede todo entendimento, inunde o teu coração e que você seja esse portador da paz no nome de Jesus. Amém. Amém.